jazz é uma mistura de formas musicais europeias com contribuições africanas. Sua manifestação teve início nos primeiros anos do século XX, desenvolvida pela população negra que vivia nas proximidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A urbanização rápida da África, a partir de 1940, criou a necessidade de uma música popular que a indústria pop convencional demorou a suprir. O jazz americano, cruzado com linguagens locais e influências caribenhas, foi adotado pela população negra urbanizada. Ganhado a África, o jazz ganhou o mundo. Em meados da década de 50, o jazz tinha se tornado linguagem mundial. A maior resistência a este ritmo foi em países cuja tradição musical era não europeia ou não africana, como no mundo muçulmano e na maior parte da Ásia. Os adeptos do jazz eram pessoas que queriam ao mesmo tempo curtir e influir nas composições, diferentemente da música de aceitação pacífica. E tradições da música popular foram mantidas durante toda a história do jazz, como a importância da improvisação e também da tradição oral. Muito do que foi produzido no início se modificou, o que é natural para um estilo musical que acompanhou as várias transformações da própria sociedade. E o jazz foi somente um dos estilos influenciados pelo blues, um gênero com fortes raízes afro-americanas. A expansão do blues se concretizou em razão da vida dura dos primeiros músicos que viviam na região sul dos Estados Unidos. Muitos deles mudaram para os grandes centros em busca de melhores condições de sobrevivência, na década de 40 do século passado. E a cidade escolhida foi Chicago. Quando eles migravam para os grandes centros, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ter contato com a tecnologia e lá tudo isso se transformou. Eles passaram a ter contato com a guitarra elétrica, alguns gaitistas começaram a amplificar a harmônica, que é o caso inclusive do pai do Richard Pryor, que vai estar junto com a gente aqui no Poços de Caldas Jazz e Blues Festival. O pai deles, Snook Pryor, foi o responsável pela amplificação da harmônica. O blues urbano de Chicago conseguiu modificar o comportamento das pessoas, mesmo com o racismo dominante. E parte desse sucesso é atribuído a um jovem branco que foi influenciado pelos mestres do blues, Mr. Elvis Presley. O rock and roll surgiu neste momento, com forte influência do blues, porém mais acelerado. Ele era um músico nascido no Mississippi, no berço do blues, então, obviamente, ele sofreu toda essa influência por parte dos mestres lá do sul dos Estados Unidos. E ele mesmo citava um grande nome que foi Arthur Big Boy Crudup, que através dele ele se inspirou, né, nessa cultura do blues e começou a tocar o blues, né? E assim também Chuck Berry e vários outros nomes. Por isso Muddy Waters sempre dizia o blues teve um filho e esse filho é o rock and roll. As músicas do blues já expuseram protestos e lamentações. No entanto, as composições mais recentes trazem problemas do cotidiano. Correspondem, portanto, com a tradição popular do estilo, feito por excluídos e ouvido por todos. Eu digo assim, que o blues é uma música que retrata a simplicidade do ser humano, do seu cotidiano, do seu dia a dia. E para quem quiser ouvir esses ritmos ao vivo, não poderá perder o 5º Festival de Jazz e Blues aqui na Urca, de 5 a 8 de julho. Serão 6 atrações musicais, entre músicos internacionais e nacionais. Nós teremos aqui Alma Thomas, que é uma cantora nova-iorquina, inclusive formada na Berklee, que é a maior faculdade de música do mundo. Teremos também Richard Pryor, que é um dos grandes nomes do blues de Chicago, e um grande guitarrista do Texas, no qual eu tive a oportunidade de produzir e acompanhá-lo em uma turnê o ano passado pelo Sesc do estado de São Paulo, que é o Tom Bluesman Hunter. E nós teremos também o Head Cutters, que é a maior banda de blues do Brasil.